Hoje vamos falar sobre o one shot do Fugo, que apresenta um novo caminho para o personagem no final da parte 5. Essa obra, intitulada JoJo's Bizarre Adventure e Judas Iscariotes, apresenta uma perspectiva bem interessante sobre esse personagem que é o Fugo. Seja sobre suas reflexões sobre a decisão do Bruno Bucciarati ou até mesmo embates que ele terá contra a sua antiga gangue. A história começa com os pensamentos de Fugo sobre os acontecimentos recentes e diz o seguinte: O Senhor disse a Judas, faça o que deve. Senhor, eu te pergunto, por quê? Por que você teve que ser um pecador? Por que me deixastes ir? Isso é um teste que você me deu? Responda-me, ó Senhor. Porém, nos é dito que não havia nenhuma resposta além de uma escolha. Então alguém se aproxima de Fugo, perguntando se ele estava orando por arrependimento. A figura misteriosa continua dizendo, venha, os traidores estão esperando. O Fugo diz que sim e se retira do local. Então a imagem corta para aquele icônico momento onde vemos a conversa após a luta do Bruno Bucciarati contra o Diavolo, onde os membros da gangue estão questionando que diabos, qual o significado disso, Bucciarati? Precisamos de uma explicação. Então Bucciarati diz, certo, vou direto ao ponto, acabei de me transformar em um traidor contra o chefe. Então nos é mostrado a reação dos membros da gangue. O Fugo diz, como você pôde? O Narancia fica sem palavras. O Mista diz, você, mas acaba não concluindo a frase. O Abáquio diz o seguinte, Bucciarati, o que você está fazendo aqui é basicamente suicídio. Contudo, e é nesse momento que nos é mostrado que tanto o Abáquio quanto o Mista decidem acompanhar o Bruno Bucciarati e então vão para o barco dele. Fugo grita, Abáquio, Mista, mas eles já estão determinados a acompanhar o Bruno. Então o Fugo, com uma cara de pânico, começa a pensar. O que diabos está acontecendo com eles? Eles deveriam saber melhor do que ninguém que não podemos sobreviver nesse mundo com ideias tão ingênuas. Chegamos até aqui fazendo todo tipo de trabalho sujo. Foi em vão? Bucciarati, eu te segui porque confiei em você. E eu cheguei até aqui por sua causa. Então nos é mostrado o Narancia extremamente nervoso, que pergunta, Fugo, o que eu deveria? Fugo apenas observa e diz, simplesmente vá. Entre no barco. Nesse momento, Narancia olha para a direção deles, porém os mesmos já haviam partido. Então ele retorna seu olhar para o Fugo, que diz o seguinte, não, eu não posso ir. E com um movimento rápido, ele empurra o Narancia e diz, simplesmente vai, o barco está se afastando. Narancia, em lágrimas, cai na água. Aqui temos aquela icônica cena do Fugo observando seus companheiros se afastando. Ele pensa, isso é o melhor? O que eu deveria ter feito, Bucciarati? O fato de eu não poder trair a organização, você considera isso uma traição minha a você? Para mim, nem era uma opção. Porém, nesse momento em que Fugo está distraído com seus próprios pensamentos, uma figura misteriosa aparece e toca em seu ombro. A pessoa então diz, Panacota Fugo, e ele se vira rapidamente. A figura misteriosa é revelada e é simplesmente o Doppio. Ele então diz, é você, né? Se bem me lembro. Fugo então, olhando para ele, pensa, um jovem? Ele então se apresenta, meu nome é Doppio, eu sou um dos guardas de elite do chefe. O chefe não está mais aqui. Fugo então pensa, guardas de elite, eles já estão nessa ilha? Doppio então pergunta, onde está Bucciarati e o resto dos seus homens? Apenas para ver uma expressão cabisbaixa do Fugo. Fugo então responde, eles traíram a organização. Doppio diz, eu sei, e depois? Você sabe o destino que aguarda os traidores, não é? Doppio continua, eu te fiz uma pergunta, Fugo. Fugo então, distraído, diz, hã? Para logo responder que sim, ele sabe o destino dos traidores. Logo em seguida, o Doppio dá uma pequena risada. Ele segura novamente no ombro do Fugo para dizer o seguinte, eu sei que você é inteligente, você sabe com certeza que tipo de organização nós somos e você sabe muito bem o que fazer com aqueles antigos membros da organização. Com um olhar determinante, ele vira para o Doppio e diz, Doppio, por favor, diga ao chefe, dê a ordem de assassinato a mim. E ele pensa, eu não estou errado. Então Doppio diz, muito bem, pediremos ao chefe que você se livre daqueles traidores imediatamente. Então ele tira um celular e diz, com licença, terei que entrar em contato com outros membros. Se afastando do Fugo, ele atende e diz, alô, aqui é o Doppio. Doppio, falando ao telefone, diz, sim, ele pediu a ordem de assassinato. A pessoa questiona, o próprio Fugo pediu isso? E o Doppio confirma, sim. A pessoa então confirma, certo, vou ordenar isso a ele. Doppio diz, mas
mas você tem certeza? Ele então responde: ele deve saber todas as habilidades de stand dos seus antigos companheiros de equipe, por que não usá-lo? E o Doppio confirma: entendido. A pessoa do telefone continua dizendo: além disso, ele pode ter escutado sobre o meu segredo de stand do próprio Bucciarati. Teremos que nos livrar dele uma hora ou outra. É conveniente para mim, não importa qual deles pereça. Doppio então diz: vejo que todos os riscos estão sendo considerados. A pessoa responde: precisamente, meu querido Doppio. Aqui já não é segredo para ninguém a identidade da pessoa que está falando com Doppio pelo telefone. Então o chefe dá ordem: Doppio, leve-o até aqueles dois em Veneza. Se eles conseguirem matar aqueles traidores, então eu mandarei que se livrem do Fugo também. O Doppio encerra a ligação e de imediato já liga para outras pessoas. Assim que a pessoa atende, o Doppio pergunta: você é o Squalo? Sou eu, Doppio. Os traidores estão indo para Veneza. E continua falando: os traidores são Bruno Bucciarati e Giorno Giovanna. Esta é a missão de maior prioridade do chefe. Punição para os pecadores, morte para os traidores. Quem me ensinou isso foi você, então este será o meu último feito de lealdade para com você, Bucciarati. Com minhas próprias mãos, eu... E Fugo acaba não terminando a frase, e depois deseja que houvesse pelo menos uma salvação para aquela situação. Então a cena corta para o momento pós-combate, onde Giorno e Narantia estão extremamente feridos. Então Narantia pergunta: Giorno, você está vivo? Então, com extrema dificuldade, o Giorno pergunta: Narantia, e os inimigos? Narantia responde: eu os matei por pouco. E para quem não lembra, que é o final da batalha contra o Squalo e Tiziano. Narantia ajuda o Giorno a levantar, então o Giorno diz: isso é paixão, certo? Não faz nenhuma hora desde a nossa partida. O chefe vai nos eliminar, não importa o que aconteça. Ele vai enviar vários usuários de stand por toda a Itália até acabar com a gente. Então Narantia acaba pensando: usuário de stand? E depois fala: o Fugo, o que vai acontecer com ele? Giorno responde: Narantia, não é hora de se preocupar com os outros, ele não é tolo, com certeza ele sabe como sobreviver. Narantia diz: o que foi isso? Não precisa falar dessa maneira. Giorno responde: só estou dizendo a verdade, somos traidores, toda a organização agora é nossa inimiga. E ele faz parte dela, assim que o ver não hesite em atacar. Narantia fica sem resposta e Giorno continua: tenho certeza que ele também virá atrás da gente sem hesitação. Nesse momento, Mista, Bruno e Abacchio chegam e Mista pergunta: ei, vocês dois estão bem? Os dois olham na direção dos seus amigos e Giorno continua: estamos todos juntos nessa, Narantia. Eu sei que isso é difícil para todos nós, mas com certeza é bem mais difícil para o Bucciarati. Distintas imagens de um passado distante e recente começam a pairar na mente do Fugo. Então alguém interrompe esse momento perguntando: meu Deus, você está acordado agora? Então vemos que a pessoa se trata de uma freira e ela pergunta: você está viajando sozinho? Fugo diz que sim e ela fala: meu Deus, eu também estou viajando sozinha. Ela continua falando: sabe, eu estava em dívida com alguém quando morava na Sardenha, mas agora eu mal posso esperar para revê-los novamente. Fugo, com um olhar bem triste, diz: eu também vou reencontrar uma pessoa. De maneira simpática, a freira sorri e diz: ah, entendo, espero que o plano dê certo para vocês dois, vou rezar pelas bênçãos de Deus para você. Então o piloto avisa: chegaremos no aeroporto de Sardenha em breve, por favor apertem os cintos de segurança. Então é mostrado alguns pontos da cidade e é nos dito que a organização da Passione tem aproximadamente 750 membros. Há várias funções atribuídas dentro da organização, por exemplo, membros especializados em coletar e passar informações. Eles são conhecidos como corretores de informações e não perdem nada, nem mesmo os eventos triviais da vida cotidiana. Sim, nesta organização todos estão observando todos, não há escapatória. A imagem corta para a gangue Bucciarati e essa cena chama a atenção de qualquer fã de Jojo. Narantia, Abacchio e Mista dormindo um do ladinho do outro. Bruno, observando Giorno perto da janela, pergunta: como está seu braço, Giorno? Giorno responde: estou bem, mais importante, você deveria pelo menos descansar um pouquinho, Bucciarati. Bucciarati concorda, mas diz que naquele momento não tem como dormir. Giorno fica ali parado, observando Bruno Bucciarati tentando interpretar aquelas palavras. Porém, naquele momento, o radar do Narantia acorda ele. O Narantia se levanta e fala bem alto: Bucciarati, alguém está se aproximando dessa cabana. Bucciarati pergunta: quantos dele? Narantia responde: um. Então Bucciarati diz: pode ser apenas um aldeão. Mesmo assim, Bucciarati decide dar ordem: certo, podem acordar o Mista. Abacchio e Giorno, fiquem aqui e guardem a tartaruga. Detalhe
pro Abakio tentando acordar ele enquanto os stands do Mista pisam na cara dele. Giorno rapidamente segura o Narante e diz: espera, Bucciarati, eu vou, se por um acaso... Bruno rapidamente parece entender e diz: ótimo, fique aqui, Narancia, vamos lá. Já do lado de fora da cabana, o Mista decidiu questionar a atitude do Giorno perguntando: por um acaso, o que você quis dizer com aquilo? Então Giorno explica: apenas uma possibilidade, se eles enviaram um único assassino para nos matar, não há dúvida que ele também é usuário de stand. E se ele está vindo sozinho, ou ele é muito confiante, ou não tem companheiros de equipe. Mista questiona: companheiros de equipe? Nesse momento, Bruno Bucciarati parece avistar alguém. Bucciarati grita: você, pare aí. E logo em seguida dá ordem para o Mista atirar próximo da figura misteriosa e assim obter uma identificação. E assim foi feito. Assim que os Sex Pistols param ao lado da pessoa, eles dizem: você? E nos é revelado ele, o próprio Fugo. Então a imagem corta para o rosto dos três, extremamente surpresos com a revelação. Mista, ainda assustado, diz: Fugo, você está bem? Você nos pegou. Você veio aqui sozinho? Fugo responde: sim, eu vim sozinho. E vocês, Narante, Abakio e Triste, estão todos bem? Giorno responde que sim. Então Fugo diz: isso é ótimo. E então Fugo ativa seu stand e fala de maneira bem sombria: isso é ótimo, pois me dá a chance de eliminar todos vocês com minhas próprias mãos. Bruno encara seriamente, enquanto Mista fica com um olhar de assustado, e Giorno diz: esta é a possibilidade que eu temia que acontecesse, Mista. De maneira bem decisiva, Bruno Bucciarati diz: Fugo, se você está aqui como um assassino para executar os traidores, aceitarei isso como sua decisão. E lutaremos com você sem nos conter, para honrar sua decisão. Então, em uma explosão de fúria, Fugo diz: bastardos, como se traidores como vocês tivessem o direito de se importar com honra. Vou entusiasmar esses seus cérebros idiotas. Bucciarati se prepara e diz: que seja. Então a imagem corta para um painel que indica que a batalha vai acontecer. Bruno diz: são 3 contra 1. Purple Haze ergue os punhos pronto para a batalha. Mista não perde tempo e dispara na direção dele, e o stand do Fugo acaba se defendendo. O Mista continua atirando e uma das cápsulas do Purple Haze acaba quebrando. O Bruno então diz: Mista, o vírus do Purple Haze não pode nos alcançar aqui, mas mantenha a distância. Quebrar as cápsulas não significa que o vírus está totalmente desaparecido. O Mista responde: sim, eu sei. Na tentativa de realizar outro ataque, o Mista dispara novamente, ordenando o número 1 e número 2. Fugo diz que não vai cair nessa novamente, ordena o Purple Haze a quebrar uma de suas cápsulas. Já em cima da bala, o número 1 e número 2 dizem: o que? Ele quebrou sua própria cápsula? Pressentindo o perigo, eles chutam a bala, porém o Purple Haze já estava muito próximo e tentou pegá-los. Porém, nesse momento, Giorno ativa seu Golden Experience. Assim, os dois stands acabam se chocando e começando seu embate. Nesse momento, o Fugo fala: o Golden Experience tem uma habilidade muito problemática, porém em termos de força, o meu Purple Haze leva vantagem. Aqui podemos ver o Purple Haze aplicando a vantagem em força sobre o Golden Experience. O stand do Giorno até tenta chutar, porém é ineficiente. Naquele momento, o Bruno ativa seu stand, o Stick Fingers, na tentativa de salvar o Giorno, porém a situação está bem complicada. Então, o Purple Haze aplica uma joelhada no stand do Giorno, fazendo com que o mesmo caísse no chão. Após isso, o Purple Haze encara o Bruno Bucciarati. O Mista também estava ali, mas parece que ele já havia definido seu alvo. Então ele começa a gritar e ir para cima do Bruno, o mesmo começa a se desviar e manter distância. Porém, antes que um golpe certeiro do Purple Haze chegasse, o Bruno Bucciarati foi mais rápido e abriu um zíper na parede. Assim, um soco dele acabou pegando na parede e com muita raiva ele começou a chutar a mesma. Então o Fugo pede para que seu stand fique calmo e na hora que ele ia passar outra instrução, ele percebe que o Mista também sumiu. Já no chão, Giorno tenta usar seu próprio stand, porém acaba tomando um chute na cara do próprio Fugo. Olhando Giorno no chão, o Fugo começa a falar: você está planejando criar a vida a partir do vírus para assim criar um antídoto, mas eu não vou deixar. Esses seus braços, você continua curando com eles, realmente isso se tornou um problema para mim, e se eu desse um jeito de incapacitá-los? Não me leve a mal, ok? Mas aqui é vocês quem estão errados. E nesse momento, escutamos o barulho de algo quebrando, e o Giorno começa a gritar com extrema dor. Os stands do Mista começam a falar: Mista, o Giorno vai ser morto. Então o Mista fala: droga, eu não posso tomar decisões descuidadas aqui, eu sabia que aquele stand era um problema, mesmo quando não era nosso inimigo. Ele continua dizendo: o Bucciarati deve estar esperando uma oportunidade para atacar, conto com você, número 1. Então o número 1 leva
informação para o Bruno Bucciarati, dizendo: o Mista está escondido atrás daquela parede ali. Bucciarati começa a planejar: temos que fazer algo antes que as cápsulas do Purple Haze se regenerem. Com essa distância, o vírus não é uma ameaça, mas... Então ele corre para a direção do Fugo e diz: não posso atacá-lo sem me aproximar. Então ele usa os Stick Fingers para abrir um zíper no chão, obrigando o Fugo a sair de perto do Diorno. Imediatamente o Bruno chama pelo Mista, então o Mista fala: Pistols, mirem com precisão. Então as balas são disparadas em direção ao Fugo e o Purple Haze, e por consequência acertam eles. Nos é mostrado que o alvo principal era a mão do Purple Haze, e assim possibilitando ele de usar as cápsulas. O Stand fica tão estressado que acaba pegando um dos projéteis que estava em suas costas e arremessa no Mista. Porém, naquele momento o Fugo é atingido em cheio na cara por um soco do Stick Fingers. Para evitar chegar perto do Fugo, Bruno usou a habilidade do seu Stand para efetuar um soco a longa distância. Fugo então diz: fugindo de novo, você está me subestimando, seu merda. Aproveitando o momento em que os dois estavam um pouco mais longe, Mista se aproxima do Diorno. Mista cuidadosamente tenta erguer o Diorno, então diz: droga, ele quebrou seus braços, como você vai se curar agora? Diorno responde: meus braços ficarão bem, Mista, é por isso que eu decidi vir. Mista fica um pouco confuso. A perseguição continua, com Bruno abrindo o zíper pela parede e o Fugo indo logo atrás. Agora é mostrado que eles estão dentro de uma casa, então o Fugo, subindo uma escada, diz: me levando para cima? Lutar dentro de uma casa me coloca em desvantagem, mas isso não é o bastante. Subindo as escadas, ele dá de cara com o próprio Bucciarati, então o Fugo diz: Bucciarati, eu te respeito do fundo do meu coração, tanto quanto confio em você. Você me guiou, logo eu que não tinha um lugar para onde pertencer, eu realmente sou grato a você. É por isso que eu estava disposto a fazer qualquer coisa por você, mesmo que fosse contra a lei, eu acreditava que era pelo bem do povo. Mesmo assim, por quê? Por que alguém tão brilhante quanto você foi fazer uma coisa tão tola? Bruno responde: eu não consegui perdoar o chefe. Fugo rebate: mesmo que isso signifique perder tudo? Bruno continua: sim, mesmo que isso signifique a minha vida. Fugo então finaliza: então que assim seja, eu vou acabar com a sua vida. Então ele ativa seu stand e grita: esse é o fim. Porém, naquele momento, Bruno percebeu que o ataque seria fatal para o Fugo também e pensa: ele está planejando me levar junto com ele? Então rapidamente o Bruno usa os Stick Fingers para abrir um zíper no chão e ambos acabam caindo. Logo após a queda, o Bruno rapidamente grita: acabou, Fugo, desista. Porém, naquele momento o Fugo diz: não, acabou pra você, Bucciarati. É revelado que ele estava segurando uma das cápsulas do Purple Haze. E o que o Bruno previu estava acontecendo. O Fugo começa a apertar a cápsula, indicando o fim dos dois. Porém, em um movimento extremamente rápido, Bruno acaba pegando a cápsula da mão do Fugo. A cápsula estava se partindo e só deu tempo do Bruno se livrar dela para vê-la explodir. E usando sua habilidade de stand, ele abre um zíper na parede e se joga para fora da sala, mas não antes resgatando o próprio Fugo. Fugo então observa o braço do Bruno Bucciarati e percebe que não há sinais de dano que naturalmente apareceriam para quem interage com o vírus do Purple Haze. Fugo então diz: agora eu vejo esse braço naquela hora. Bruno responde: isso mesmo, este é o braço direito do Diorno. Fugo então levemente começa a sorrir. É sério? O que você estava pensando? Mesmo que você troque de braço com o Diorno, você sabe melhor do que ninguém dos riscos, e agora mesmo você deveria ter escapado sozinho. Por que você me salvou? Você sabe que eu sou um assassino enviado para te matar, não sabe? Bruno responde: você acha que eu tinha outra opção? Quando se trata de você, não havia outra escolha além de uma, assim como ocorreu naquele momento em que te fiz escolher me seguir ou não. Isso é tarde, mas me desculpe, Fugo. Então Fugo diz: se isso é tudo que você pode oferecer, posso pedir outra coisa? E ao mesmo tempo ele pensa: não há outra opção. Por favor, me mate. E ele conclui em pensamento dizendo: esta é a última opção. E os pensamentos continuam: ó Senhor, isso é um teste que o Senhor me deu? Então vemos o Bucciarati retornando, indo de encontro ao Diorno e o Mista, quando o Mista diz: Bucciarati, você está bem? E o Fugo? A imagem corta para o Narante, olhando a janela e dizendo: a chuva parou antes que percebêssemos. Também nos é mostrado que o Abáquio está sentado na beira da cama, apenas esperando o retorno dos três, quando o Narante começa a falar: me diga, Abáquio, você não tem medo do que vai acontecer com a gente? Abáquio responde: medo de trair a organização? Ou é da morte que você tem tanto
tanto medo. Então Narantya diz, claro que morrer é assustador, mesmo assim, perder alguém importante é muito mais assustador. É mais doloroso do que qualquer outra coisa, eu não quero mais experimentar isso. Abáquio corta perguntando, você é burro? Narantya indignado diz, o que você acabou de me dizer? Abáquio continua, eu te chamei de burro porque você está dizendo coisas idiotas. Estamos juntos para não passar por esse tipo de coisa, assim como você, eu não tenho mais nada. Narantya então diz, você tem razão, mesmo que nossas vidas estejam em jogo, contanto que tenhamos alguém para proteger, nós sobreviveremos, todos nós, e cada um de nós se tornará um capo. Quando chegar a hora, vou pedir para o Butcharat me comprar um carro. Então Abáquio diz, um idiota como você não conseguiria nem tirar a carteira de motorista. Então Narantya aumenta o tom e diz, cala a boca, vou aprender, ok? E vou fazer o Fugo me ensinar novamente, junto com a Triste nós sobreviveremos, todos nós. Então Abáquio diz, e se conseguirmos passar por isso tudo em segurança, eu vou ser aquele que vai te comprar um carro, pode guardar as minhas palavras. Então a imagem volta para o Fugo, que agora está sentado encostado em uma parede. Então ele diz, sério, por que você é tão gentil? Então mostra o que aconteceu naquele momento. Bruno Butcharat estende a mão e pergunta, Fugo, você não quer vir conosco novamente? Fugo continua a pensar, eu não tenho mais o direito de segurar essa mão novamente. Ele continua dizendo, isso vai te matar cedo ou tarde, talvez fosse melhor você morrer pelas minhas mãos, e deixa sair um sorriso bem tímido. Então seu stand se aproxima. Fugo diz, Reise, não faça essa cara, eu vou com você, assim estendendo a mão para o seu stand. Enquanto isso, questionamentos aparecem na mente de Fugo, que dizem o seguinte, era possível para Judas se arrepender de seus pecados? Então ele abraça seu stand e se questiona, o Senhor perdoaria tudo o que ele havia feito? Será que ele percebeu que o sentimento do Senhor era algo diferente de um ódio profundo? Então a imagem corta para o Giorno encontrando o brinco do Fugo, assim ele o pega e transforma em uma borboleta. A reflexão continua dizendo o seguinte, mas sim uma grande pena e compaixão por ele. Ria de mim, Senhor, tenha pena de mim, Senhor, é o que me resta. E aqui termina a história de Fugo, Judas Iscariotes. Eu achei sensacional. E galera, eu tenho que confessar, não estava esperando aquele diálogo do Narantya com Abáquio, é bem emocionante, principalmente quando você sabe o futuro de ambos os personagens. E o que impressiona é que tudo é feito de maneira muito natural. Então preciso saber da sua opinião, você encaixaria essa história na parte 5 ou deixaria a original? Enquanto você pensa na sua resposta, eu já tô indo nessa, muito obrigado por assistir e até a próxima.